Num mundo cheio de opiniões incontáveis e ideias em constante mudança, o cristão crente frequentemente se faz uma pergunta fundamental: como posso saber o que é verdadeiramente de Deus? Estamos rodeados por diferentes ensinamentos, novas interpretações e vozes apaixonadas, cada uma afirmando ter a chave para a verdade divina. Isso pode ser confuso e até desanimador para aqueles que sinceramente desejam seguir o caminho traçado pelo nosso Criador. A busca por um terreno sólido, por um padrão confiável para medir cada doutrina, não é apenas um exercício acadêmico. É uma necessidade vital para uma vida espiritual saudável e autêntica. Sem um guia claro, corremos o risco de sermos jogados de um lado para o outro por todo novo vento de doutrina, construindo nossa casa espiritual na areia em vez de sobre uma rocha firme e inabalável. A boa notícia é que Deus não nos deixou sem uma bússola. Ele nos forneceu um padrão claro e suficiente para navegarmos nestas águas complexas. Esse padrão é a Sagrada Escritura, a Bíblia. É a palavra inspirada de Deus, a autoridade máxima e final em todas as questões de fé e prática. Qualquer ensinamento, não importa quão atraente ou popular, deve ser levado à luz das Escrituras para ser testado. A Bíblia não é apenas uma fonte de verdade entre muitas. Ela é a fonte suprema. É o alicerce sobre o qual todas as outras verdades devem ser construídas. Pense nela como a constituição original da nossa fé. Qualquer nova lei ou regulamento deve ser verificado contra essa constituição para ver se é válido. Da mesma forma, toda doutrina deve ser medida pela palavra de Deus. Este princípio não é uma invenção nova. Tem sido a convicção dos fiéis ao longo dos séculos. Os profetas do Antigo Testamento consistentemente chamavam o povo de volta à lei revelada de Deus. O próprio Jesus constantemente se referia às Escrituras, afirmando que elas testificavam dele e não podiam ser quebradas. Os apóstolos, em suas cartas às primeiras igrejas, sempre fundamentaram seus ensinamentos nos escritos que agora chamamos de Antigo Testamento e nos ensinamentos diretos de Cristo. Eles estabeleceram um padrão para nós. Se você quer saber se algo é verdade, você deve ir à lei e ao testemunho. Se um ensinamento não fala de acordo com esta palavra, é porque não há luz nele. Portanto, nossa jornada para entender e validar a doutrina cristã deve começar com um compromisso profundo e inabalável com a autoridade da Bíblia. É o nosso ponto de partida, nossa referência contínua e nossa última instância de recurso. Antes de explorarmos qualquer outro teste ou filtro, devemos primeiro assentar isso em nossos corações e mentes. Somente a Bíblia é a regra infalível de fé. É a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho que nos guia com segurança através da escuridão da opinião humana e para a maravilhosa luz da verdade revelada de Deus. Este compromisso é o primeiro e mais crucial passo para construir uma fé que seja tanto intelectualmente sólida quanto espiritualmente vibrante, capaz de resistir aos desafios do nosso tempo. Tendo estabelecido a Bíblia como nossa autoridade máxima, devemos agora aprender a usá-la corretamente. Não basta simplesmente ter uma Bíblia ou citar alguns versículos aqui e ali. Uma bússola é inútil se você não souber como lê-la. A Bíblia é o nosso mapa espiritual, mas precisamos das ferramentas certas para interpretá-la com precisão. É aqui que entram as práticas da exegese e da hermenêutica. Podem parecer palavras complicadas, mas as ideias por trás delas são bastante simples e práticas. São essenciais para qualquer pessoa que queira entender o que a Bíblia realmente diz, em vez de apenas fazê-la dizer o que queremos que ela diga. Exegese é simplesmente o processo de extrair o significado original de um texto bíblico. A própria palavra vem de um termo grego que significa conduzir para fora. O objetivo é descobrir o que o autor original pretendia comunicar à sua audiência original.
Isso exige que nos tornemos uma espécie de detetive. Devemos fazer perguntas como: quem escreveu este livro? Para quem foi escrito? Qual era a situação histórica e cultural daquela época? Qual era o propósito da escrita? Por exemplo, quando lemos as cartas do apóstolo Paulo, entender que ele frequentemente escrevia para igrejas específicas para corrigir problemas específicos, nos ajuda a compreender o verdadeiro significado de suas palavras, impedindo-nos de aplicá-las mal. A hermenêutica, por outro lado, é a arte e a ciência da interpretação. Ela pega o significado que descobrimos através da exegese e nos ajuda a entender como aplicá-lo em nossas vidas hoje. Ela responde à pergunta: o que este texto antigo significa para mim, vivendo no século XXI? Uma boa hermenêutica constrói uma ponte do mundo da Bíblia para o nosso mundo. Ela reconhece que, embora os contextos culturais específicos possam ter mudado, os princípios divinos subjacentes são atemporais. Por exemplo, as leis do Antigo Testamento sobre não comer certos alimentos tinham um contexto específico para o Israel antigo. Uma boa hermenêutica nos ajuda a ver o princípio mais profundo de santidade e separação para Deus, que ainda é relevante para nós hoje, mesmo que as regras dietéticas específicas não o sejam. Assim, estudar a Bíblia corretamente é um processo disciplinado. Envolve observar cuidadosamente o texto, entender seu contexto e, então, considerar em oração sua aplicação. Significa que devemos resistir à tentação de tirar conclusões precipitadas ou de encontrar versículos que simplesmente apoiam nossas crenças pré-existentes. Em vez disso, devemos deixar o texto falar por si mesmo, mesmo que desafie nossas ideias. Essa abordagem cuidadosa e respeitosa é a diferença entre usar a Bíblia como fonte de sabedoria divina e usá-la como uma coleção de slogans. É a única maneira de garantir que a voz que estamos ouvindo é verdadeiramente a de Deus, e não apenas um eco da nossa própria. O primeiro e mais importante teste para qualquer doutrina é o filtro bíblico. Isso vai além de simplesmente encontrar um único versículo que pareça apoiar uma ideia. Uma verdadeira doutrina bíblica deve estar em harmonia com todo o conselho da Palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Muitos erros surgiram na história da Igreja porque as pessoas construíram sistemas teológicos inteiros em versículos isolados, tirados completamente de seu contexto, ignorando o vasto testemunho do restante da Escritura. Essa prática, muitas vezes chamada de prova textual ou proof texting, é como tentar entender o caráter de uma pessoa ouvindo uma única frase que ela disse uma vez. É enganoso e perigoso. Uma doutrina sólida será apoiada não por um ou dois versículos, mas pelo ensino consistente da Bíblia como um todo. Devemos perguntar: essa ideia se alinha com a história abrangente da Bíblia, a grande narrativa da criação, queda, redenção e restauração? Ela reflete o caráter de Deus como ele é revelado em todo o Antigo e Novo Testamentos? Por exemplo, qualquer ensino que retrate Deus como cruel ou arbitrário deve ser questionado, porque contradiz a imagem bíblica esmagadora de um Deus que é justo, misericordioso e tardio em irar-se. A força de uma doutrina é medida por quão bem ela se encaixa na completa tapeçaria da Escritura. Para aplicar esse filtro eficazmente, devemos nos familiarizar com toda a Bíblia. É por isso que a leitura diária e o estudo sistemático são tão importantes. Precisamos entender os diferentes gêneros literários dentro da Bíblia: história, poesia, profecia, cartas, e interpretá-los de acordo. Não podemos ler um salmo da mesma forma que lemos um relato histórico no livro de Reis. Quando temos uma ampla compreensão do cenário bíblico, estamos mais bem equipados para identificar um ensinamento que não se encaixa. Podemos ver quando um versículo está sendo torcido, ou quando uma conclusão está sendo tirada que o restante da Escritura simplesmente não apoia. Portanto,
A primeira pergunta que devemos sempre fazer ao nos depararmos com um novo ensinamento é: onde está isso na Bíblia? Mas devemos seguir com mais perguntas. Esse ensinamento é consistente em toda a Bíblia? Ele se alinha com o que sabemos sobre o caráter de Deus e seu plano de salvação? Ou é baseado em alguns versículos que estão sendo mal interpretados ou tirados de seu contexto bíblico maior? Uma doutrina que passa por esse primeiro e mais rigoroso filtro tem uma forte alegação de ser verdadeira. Ela mostra que não é uma invenção humana, mas está enraizada e fundamentada no solo da revelação divina. Depois que uma doutrina é testada contra o testemunha completa das Escrituras, é prudente aplicar um segundo filtro, o teste histórico. Isso envolve fazer a pergunta: o que a Igreja, guiada pelo Espírito Santo, acreditou sobre este assunto ao longo de sua história? Embora a Bíblia seja nossa única autoridade infalível, não devemos ignorar a sabedoria e a perspicácia dos 20 séculos de cristãos que nos precederam. O Espírito Santo não abandonou a Igreja depois que os apóstolos morreram. Ele tem guiado os crentes à verdade ao longo da história, e há um grande legado de fé, muitas vezes chamado de grande tradição, com o qual podemos aprender. Isso não significa que a tradição seja igual à Escritura. Não é. A Igreja cometeu erros no passado, e a tradição deve estar sempre sujeita à correção da Bíblia. No entanto, se uma doutrina totalmente nova aparece hoje, que não tem precedente em 2000 anos de pensamento cristão, devemos ser extremamente cautelosos. É altamente improvável que todos os cristãos por 2 milênios tenham perdido uma grande verdade bíblica, apenas para que ela seja descoberta agora. As grandes doutrinas centrais da nossa fé, como a divindade de Cristo, a Trindade e a salvação pela graça através da fé, foram afirmadas pela Igreja primitiva e foram defendidas e valorizadas pela grande maioria dos crentes em todas as gerações. Examinar o consenso histórico nos ajuda a proteger do erro do esnobismo cronológico, a crença arrogante de que nossa compreensão moderna é automaticamente superior à do passado. Podemos aprender muito lendo os escritos dos primeiros padres da Igreja, os credos dos concílios ecumênicos como Niceia e Calcedônia, e as obras dos grandes teólogos da Reforma e além. Essas testemunhas históricas fornecem uma verificação valiosa em nossas próprias interpretações. Se nossa compreensão de uma passagem é radicalmente diferente de como tem sido entendida pela esmagadora maioria dos intérpretes fiéis ao longo da história, devemos fazer uma pausa e reconsiderar humildemente nossa posição. Assim, o filtro histórico pergunta: este ensinamento é consistente com a fé cristã histórica e ortodoxa? Ele nos encoraja a nos apoiar nos ombros de gigantes, aprendendo com a sabedoria coletiva do corpo de Cristo através dos séculos. Ele fornece uma salvaguarda contra a excentricidade pessoal e as modas teológicas. Uma doutrina que não é apenas bíblica, mas também tem fortes raízes históricas. É uma que podemos sustentar com muito mais confiança. Ela demonstra continuidade com a fé que foi uma vez por todas entregue aos santos, conectando nossa crença hoje com a corrente ininterrupta de crentes que se estende até os apóstolos. Agora, depois que uma doutrina passou pelos filtros bíblico e histórico, ela precisa enfrentar um teste final e crucial, o filtro contextual. Esse filtro, veja bem, tem duas partes importantes. A primeira parte olha para trás, garantindo que nossa interpretação respeite o contexto original do próprio texto bíblico. A segunda parte olha para frente, perguntando se a doutrina fala de forma significativa e relevante para o nosso mundo hoje. Ambos os aspectos são realmente essenciais para que uma doutrina seja não apenas verdadeira, mas também viva e poderosa. Um ensinamento que ignora seu contexto original se distorce, e um ensinamento que não consegue se conectar com o presente se torna irrelevante.
Respeitar o contexto original é, honestamente, fundamental para um estudo bíblico honesto. Como discutimos antes, cada passagem foi escrita em um tempo, lugar, cultura e idioma específicos, para um propósito específico. O filtro contextual exige que honremos essa realidade. Precisamos perguntar: o que essa passagem significava para seus primeiros leitores? Qual era o contexto literário? O que vem antes e depois desse versículo? Ignorar isso é, francamente, uma das maneiras mais comuns pelas quais as pessoas caem em erro. Por exemplo, as pessoas podem pegar uma promessa feita especificamente à nação de Israel no Antigo Testamento e aplicá-la diretamente a si mesmas, sem entender o contexto original da aliança. Esse filtro realmente nos força a fazer o trabalho árduo de entender o mundo da Bíblia, antes de tentarmos aplicar sua mensagem ao nosso mundo. A segunda parte do filtro contextual é sobre a relevância. Uma doutrina verdadeira não é uma peça de museu empoeirada. Ela é viva e ativa. Ela precisa ser capaz de abordar as perguntas, lutas e necessidades reais das pessoas hoje. Isso não significa que mudamos a doutrina para se adequar à cultura. Absolutamente não. A verdade da palavra de Deus é imutável. No entanto, significa que devemos aprender a comunicar essa verdade imutável de uma forma que nossa geração possa entender. Precisamos construir uma ponte do mundo bíblico para o mundo contemporâneo, mostrando como as verdades antigas sobre o pecado, a graça, a esperança e a redenção falam diretamente ao coração humano no século XXI. Portanto, esse filtro faz duas perguntas-chave. Minha compreensão dessa doutrina honra o contexto original das Escrituras? E essa doutrina pode ser comunicada de uma forma que seja fiel às Escrituras e ainda transformadora para as pessoas hoje? Uma doutrina saudável é como um poço profundo de água antiga, que ainda é fresca e vivificante. Ela está firmemente ancorada na realidade histórica do texto bíblico, mas tem o poder de nos encontrar onde estamos. Ela respeita o passado e se engaja com o presente. Quando uma doutrina passa por esse teste final, ela prova ser não apenas biblicamente sólida e historicamente consistente, mas também praticamente poderosa para a vida da igreja e sua missão no mundo. À medida que viajamos na estrada para entender a sã doutrina, é útil estar ciente das armadilhas e sinais de alerta comuns que podem nos desviar. Reconhecer esses erros pode nos ajudar a permanecer no caminho certo e evitar ser enganado por ensinamentos que parecem espirituais, mas carecem de uma base sólida. Um dos erros mais comuns é o que já mencionamos: a prova de texto. Este é o hábito de ler a Bíblia não para aprender com ela, mas para encontrar versículos que confirmem o que já acreditamos. Isso transforma a Bíblia em uma arma para vencer discussões, em vez de uma lâmpada para guiar nossos pés. Quando fazemos isso, não estamos nos submetendo à autoridade da Escritura. Estamos tentando forçar a Escritura a se submeter à nossa própria autoridade. Outro perigo sério é a criação de doutrinas que têm pouca ou nenhuma base bíblica. Esses ensinamentos frequentemente surgem da especulação humana, de ideias filosóficas ou de tendências culturais, e então recebem uma fina camada de espiritualidade. Eles podem soar bem e parecer corretos, mas quando você pergunta por sua fundamentação bíblica, ela está ausente ou baseada em uma interpretação selvagem de alguns versículos obscuros. Devemos sempre insistir que nossas crenças estejam firmemente enraizadas nos claros ensinamentos da Palavra de Deus. Se uma doutrina exige que façamos grandes saltos lógicos, ou que leiamos coisas no texto que simplesmente não estão lá, é um grande sinal de alerta de que estamos pisando em terreno perigoso. Um terceiro, e talvez o erro mais sutil, é usar a emoção pessoal ou sentimentos subjetivos como o padrão principal para a verdade. Em nossa cultura moderna, a frase "isso me parece certo" é frequentemente vista como a justificação máxima para uma crença.
Embora nossa fé deva certamente envolver nossas emoções e experiências, elas não podem ser o juiz do que é verdadeiro. Nossos sentimentos são inconstantes e podem ser facilmente influenciados por nossas circunstâncias, nossos desejos ou até mesmo nossa dieta. Uma doutrina não é verdadeira porque nos faz sentir bem, e não é falsa porque nos desafia ou nos deixa desconfortáveis. A verdade de Deus permanece firme, independente de como nos sentimos sobre ela em qualquer momento. Portanto, devemos estar vigilantes. Precisamos desenvolver um ceticismo saudável em relação a ensinamentos que se baseiam em versículos isolados, que carecem de claro apoio bíblico, ou que apelam principalmente às nossas emoções, em vez da palavra revelada de Deus. Devemos cultivar um amor pela verdade que seja maior do que nosso amor por estarmos certos ou nosso desejo por crenças confortáveis. Ao estarmos cientes desses erros comuns, podemos nos proteger melhor e proteger nossas comunidades do engano e apegar-nos às sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e ao ensino que está de acordo com a piedade. É muito importante falarmos sobre o papel da experiência pessoal na nossa fé. Muitas pessoas hoje baseiam todo o seu sistema de crenças em algo que sentiram ou experimentaram. Um momento emocional forte num culto, uma resposta percebida a uma oração ou um sentimento de paz podem se tornar a fundação da sua teologia. Agora, que fique bem claro, a experiência pessoal é uma parte vital e linda da vida cristã. Deus não é uma ideia distante e abstrata. Ele é um Deus pessoal que interage com seus filhos. Uma fé sem experiência é seca, acadêmica e sem vida. Devemos esperar experimentar a presença de Deus, sua orientação e seu poder transformador em nossas vidas. No entanto, o grande perigo surge quando elevamos nossa experiência pessoal a ser o teste final da verdade. A experiência deve ser sempre serva da Escritura, nunca sua senhora. Nossas experiências e sentimentos devem ser interpretados através das lentes da Bíblia, e não o contrário. Por quê? Porque nossas experiências podem ser enganosas. O coração humano é complexo, e nossas emoções podem ser influenciadas por muitas coisas além do Espírito Santo. Um sentimento poderoso pode ser resultado de uma música emocionante, de um orador carismático, ou até mesmo do nosso próprio desejo. A Bíblia nos adverte que até Satanás pode aparecer como um anjo de luz, criando falsas experiências espirituais para desviar as pessoas. Pense assim: a Escritura é a praia firme e imutável, enquanto nossas experiências são as ondas que nela se quebram. As ondas são reais e poderosas, mas é a praia que define o limite. A praia testa as ondas. Se tentarmos fazer das ondas o padrão, não teremos estabilidade alguma, apenas um mar de subjetividade em constante mudança e pouco confiável. Uma verdadeira obra do Espírito Santo em nossas vidas nunca contradirá a palavra que o mesmo Espírito inspirou. Portanto, quando tivermos uma experiência poderosa, nossa resposta deve ser levá-la às Escrituras e perguntar: essa experiência se alinha com o que a Bíblia ensina sobre Deus e seus caminhos? Isso dá à experiência seu devido e valioso lugar. Quando uma experiência se alinha e confirma a verdade da Escritura, ela pode fortalecer poderosamente nossa fé. Quando lemos na Bíblia que Deus é um consolador, e então experimentamos seu consolo em um momento de luto, nossa fé se torna mais do que apenas um assentimento intelectual. Torna-se uma realidade viva. Mas a verdade do consolo de Deus não depende de sentirmos isso. Era verdade antes de experimentarmos, e permanece verdade mesmo nos dias em que não sentimos. Então, devemos agradecer a Deus pelas experiências genuínas que Ele nos dá, mas devemos sempre construir nossa casa de fé sobre a rocha inabalável de Sua palavra. Vamos ver como esses filtros funcionam na prática, analisando uma doutrina cristã central, a Trindade.
Este é o ensinamento de que existe um único Deus que existe eternamente em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como podemos validar essa doutrina usando nossos 3 filtros? É um exemplo perfeito porque a palavra Trindade em si não é encontrada na Bíblia, o que leva algumas pessoas a rejeitá-la. Mas uma verdadeira doutrina bíblica não se trata de uma palavra específica, mas de um ensinamento consistente. Primeiro, aplicamos o filtro bíblico. Analisamos todo o testemunho das Escrituras. O Antigo Testamento enfatiza fortemente que existe apenas um Deus. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Esta é a fundação. Mas à medida que avançamos na leitura, vemos indícios e sugestões de pluralidade dentro desse único Deus. Então, no Novo Testamento, a imagem se torna muito mais clara. Vemos Jesus, o Filho, sendo chamado de Deus. João capítulo 1, versículo 1 e João capítulo 20, versículo 28, recebendo adoração e possuindo atributos divinos. Também vemos o Espírito Santo descrito como uma pessoa distinta, não apenas uma força, que pode ser entristecido e que também é identificado como Deus. Atos capítulo 5, versículos 3 a 4. Vemos todas as 3 pessoas mencionadas juntas, como no batismo de Jesus. Mateus capítulo 3, versículos 16 a 17. E na grande comissão, Mateus capítulo 28, versículo 19. A doutrina da Trindade é a melhor explicação para toda essa evidência bíblica reunida. Não se baseia em um versículo, mas no testemunho sistemático de toda a Bíblia. Em seguida, aplicamos o filtro histórico. O que a Igreja acreditou sobre isso? É aqui que a história é incrivelmente útil. Os primeiros cristãos lidaram profundamente com a evidência bíblica. Eles lutaram contra erros como o arianismo, que afirmava que Jesus era um ser criado, e o modalismo, que afirmava que Deus era apenas uma pessoa que aparecia em 3 modos diferentes. Através de intenso estudo e debate em concílios como o Concílio de Nicéia, em 325 d.C., e o Concílio de Constantinopla, em 381 d.C., a Igreja articulou formalmente a doutrina da Trindade. Eles concluíram que essa era a única maneira de ser fiel ao testemunho bíblico completo. Por quase 1700 anos, este tem sido o alicerce da crença cristã ortodoxa para católicos, ortodoxos e protestantes. O consenso histórico é esmagador. Finalmente aplicamos o filtro contextual. Isso respeita o contexto original? Sim, porque surge de uma leitura cuidadosa dos textos do Novo Testamento em seu cenário original, entendendo como os primeiros cristãos judeus chegaram a adorar Jesus como Deus enquanto mantinham sua fé monoteísta. E é relevante hoje? Com certeza. A doutrina da Trindade nos diz que Deus não é uma mônada solitária, mas existiu eternamente em uma comunidade de amor que se doa. Isso tem implicações profundas para nossa compreensão do amor, da comunidade e dos relacionamentos. Mostra que nosso propósito, como seres feitos à sua imagem, é viver em comunhão amorosa com Deus e uns com os outros. A doutrina não é um quebra-cabeça abstrato, é uma bela revelação da própria natureza de Deus, que transforma como vivemos. No fim das contas, a busca pela sã doutrina é uma jornada em direção à harmonia e ao equilíbrio. Uma doutrina verdadeira não é uma nota isolada e dissonante, mas um belo acorde que ressoa com toda a sinfonia da revelação de Deus. É um ensinamento que honra a palavra de Deus, a história da fé e a realidade de nossas vidas hoje. Ela une verdade e amor, intelecto e coração, revelação antiga e transformação presente. Essa abordagem equilibrada nos protege de extremos, de uma ortodoxia morta que não tem vida e de um emocionalismo superficial que não tem raízes. A verdadeira doutrina é sólida e viva ao mesmo tempo. Quando nos comprometemos a validar nossas crenças através desses filtros,
estamos fazendo mais do que apenas um exercício intelectual. Estamos honrando a Deus. Nós o honramos levando a sério a sua palavra, estudando-a cuidadosa e compreensivamente. Nós o honramos respeitando a obra do seu Espírito ao longo da história da sua igreja, aprendendo com a sabedoria daqueles que nos precederam. E nós o honramos buscando viver a sua verdade de uma forma que seja real, compassiva e relevante para o mundo em que ele nos colocou. Esse processo cultiva em nós uma profunda humildade, à medida que submetemos nossas próprias opiniões à autoridade das Escrituras e à sabedoria coletiva da fé. O resultado dessa jornada é uma fé robusta e resiliente. É uma fé que não é facilmente abalada por modismos, argumentos astutos ou altos e baixos emocionais. É uma fé que pode oferecer respostas coerentes às profundas perguntas do mundo e proporcionar esperança genuína em tempos de dificuldade. Uma pessoa fundamentada na sã doutrina é como uma árvore plantada à beira de riachos de água, que dá seu fruto na estação e cuja folha não murcha. Sua vida espiritual é nutrida pelas verdades profundas e consistentes de Deus, levando a uma transformação genuína, estabilidade e propósito. Vamos, portanto, abraçar esse chamado para sermos estudantes diligentes da verdade. Vamos testar todo o ensinamento, apegando-nos ao que é bom. Vamos construir nossas vidas não nas areias movediças da opinião humana ou do sentimento pessoal, mas na rocha inabalável da Palavra de Deus, como ela foi fielmente compreendida e proclamada ao longo dos séculos. Pois ao fazer isso, não apenas garantiremos nosso próprio bem-estar espiritual, mas também nos tornaremos testemunhas mais claras e fiéis do Deus de toda a verdade, cuja palavra traz luz, vida e paz duradoura. Este é o nosso elevado chamado e o nosso maior privilégio.